E diziam que vacinar seria um atentado contra o Senhor. E ele lutou, resistiu. E em 1756, havia acabado de assumir a reitoria da universidade mais famosa dos Estados Unidos. Com menos de um ano ele faleceu, porque ele se ofereceu como cobaia. Quer dizer, é um homem, um discípulo que tinha moral. Se ofereceu. E a vacina dele, que era muito frágil, acabou matando, com 50 e poucos anos. Mas o que é a fundamentação na palavra e como é conviver com o poder de Deus, qual é o caráter do Filho de Deus nesse contexto? O mundo não conhece o Espírito Santo. O cenário da igreja, que vai perdendo. Então o Senhor enviou aquele mover em 1739 a 40 e poucos. Em 1800 e poucos, um segundo, que varreu os Estados Unidos. E em 1850 houve um outro muito marcante nos Estados Unidos, em que Martin Lloyd Jones pregou uma série em 1950, comemorando 100 anos do avivamento. E a série pregada pelo Martin Lloyd Jones foi traduzida para o português em 1992 ou 93. Quando eu vi aquele livro, eu disse: opa, que benção, agora isso vai trazer um reboliço na igreja do Brasil. Sabe o que produziu? Nenhuma folha se moveu. Aconteceu nada. É o estado nosso. É o estado da liderança da igreja no país. É impressionante. Porque Martin Lloyd Jones foi outra pessoa que nos segmentos eruditos evangélicos não há ninguém sério que ouse denegrir o que foi aquele discípulo de Jesus do século XX. E aquele livro Mensagens para o Ano do Avivamento, por 100 anos, estava celebrando em 1950 os 100 anos do avivamento de 1850. Do avivamento de 1850 as coisas foram indo e vindo e confusão nos Estados Unidos e na Europa. O vazio ia crescendo e buscas, até que na virada do século ocorre um acontecimento que estabeleceu-se como um marco de uma manifestação do Espírito Santo para a igreja e para a humanidade. Com o evangelho do poder. E não o evangelho da letra. Mas também onde o Espírito Santo flui. Eu não posso dizer se curiosamente ou lamentavelmente, o que entrou na literatura agora já se pode escrever, porque já é história, já tem um século. O grande fenômeno de 1901. De uma reunião de gente buscando a vida com Jesus, gente simples. Lá na Rua Azusa, onde não existe mais nada. Houve uma manifestação do Espírito. E alguém falou em línguas. Mas ninguém falava em línguas antes? Muita gente falava. Só que isso não era problema. Porque não tinha havido controvérsias. A partir daí que brotaram as controvérsias. 1902, 1901, 1902. Quando em 1904, o avivamento do país de Gales uniu-se a certa altura com o que estava ocorrendo nos Estados Unidos. E as duas coisas estiveram mais ou menos conectadas. E daí é que nasceu um novo bloco evangélico, que recebeu o nome de Pentecostais. Porque
eles se referiam ao Espírito Santo, ou a vinda do Espírito Santo, ou derramar do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Pentecostal passou a ser um nome, uma palavra que designa um tipo de gente na relação delas com Jesus, mas com uma relação, pelo menos deveria ser, de liberdade, de conhecimento, de convívio com o Espírito Santo, pessoas com as quais o Espírito Santo poderia conviver e que poderiam conviver com ele. Só que quando isso ocorre, logo no início do século, 1901 nos Estados Unidos, 1904, de 1901, 1902 até 1906, esse negócio estava aquele negócio fervendo de conflitos e tal. Mas em 1906, e curiosamente, nos Estados Unidos tudo acontece entre batistas. Parece que quase ironia, né? Entre batistas. E 1906 começam a sistematizar em um outro mover. Desse mover de 1906 começam a nascer denominações. Quando começam a nascer as denominações, aí começa a guerra entre grupos diferentes, chamados de pentecostais, guerra entre eles, mais ou menos com todo o reparo indevido ao paralelo, né, que eu vou fazer, mais ou menos como a torcida do Flamengo, que um começa a agredir o outro e querer matar o outro. Viram isso? A própria torcida do mesmo compõe isto, é algo parecido com isto. Quer dizer, quando começa em 1906 em diante, começam a surgir grupos diferentes e a guerra começa entre eles. E dos de fora começa, e até 1920, amados, era uma guerra. E cada um alegava ser o agente, o controlador do Espírito Santo. Cada um dizia que era ele, que era ele, que era ele. Aí matou tudo. E aí entra uma distorção de toda sorte. É daí que começa o processo. Mas também nesse tempo, muita gente não quis saber da palavra. Não quis saber da palavra. Curiosamente, e para mim, ironicamente, Deus levanta um homem, um britânico, que foi alfabetizado quando tinha quase 50 anos, numa experiência semelhante a esta, do que Jesus nos diz acerca do Espírito Santo, que estamos nos capítulos 16, 15 e ainda não completamos o 14. Um homem que tinha uma limitação de alma muito grave e física, que era gago e não conseguia dizer nada, casado com uma mulher que era uma enfermeira e que trabalhava como um instrumento, etc., evangelista, ligado ao ministério, ao Exército da Salvação inicialmente. E ele então carregava as coisas dela, a companhia dela, até o dia quando, num culto, ela disse que ele iria pregar. E como? Imagina, ele explicando como vou poder fazer isso, né? Imagina uma coisa destas. E ele disse, só se Deus curar. Disse, sim, pode ser. Ele foi curado disso na hora. Ou seja, houve um derramar do Espírito sobre ele. E daí começou um dos ministérios mais incríveis, que entrou do século XIX para o século XX. O homem que não tinha formação escolar de nada, só teve alfabetização. E o que Deus usou aquele homem com o evangelho de poder, manifestação do reino. Como eu já disse, muitos de vocês já ouviram uma das biografias que eu li dele. O biógrafo diz que tem documentado pelo menos 26 ressuscitações do ministério dele, curas incríveis. Como ele ouvia o Senhor dizer, quando alguém estava enfermo, se era para curar ou não. Ou seja, algo parecido com o que Jesus diz, que ele fazia o que ouvia o Pai.